se fazem. E é isso que nós queremos tratar no dia de hoje, nesse primeiro momento da nossa palestra. E para que eu saiba onde eu estou leando, por assim dizer, eu vou fazer uma enquete agora com vocês, minha gente. Eu vejo que alguns já têm a fita aqui. Quantos vão receber a consagração? Só para que eu saiba. Ótimo, a maioria dos que estão aqui. Os que têm a fita agora, eles vão ficar em silêncio, porque eu presumo que eles já sabem. Então eu não vou perguntar para eles, eu quero perguntar para quem vai fazer a consagração. Me diz uma coisa, o que vocês já sabem sobre o apostolado? Nada, né? Pouca coisa, né? Não é verdade? Não sabe quando foi fundado, como começou, como ele veio para o Brasil, como ele foi se espalhando, qual é a espiritualidade do movimento também, porque todo movimento carrega em si uma espiritualidade. E já de antemão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu fico impressionado como as coisas de Deus, elas começam pequeno, com dificuldades, parecendo muitas vezes que não vai dar em nada, começa de uma forma humilde, porque as coisas de Deus sempre começam de uma forma humilde. Elas não começam fazendo um estardalhaço por aí, elas começam humildes, como grão de mostarda, não é verdade? E depois se tornam grandes, se tornam uma árvore que costuma dar muitos frutos. E a história do apostolado, conforme vocês podem ver depois, é da mesma forma. Ela começa pequena, ela começa humilde, ela começa simples. Foi a ideia de um padre, depois eu vou contar, não vou dar spoiler agora, viu gente? Mas foi a ideia de um padre, lá no seu seminário, que chegou até nós hoje. Por isso vocês estão aqui, por isso o apostolado está com inúmeros membros no mundo todo. A igreja também foi assim, começou com Jesus Cristo, depois 12 discípulos, depois virou 11, porque Judas se matou, traiu e se matou, não é verdade? Depois tivemos Matias e assim foi se espalhando. Então as coisas de Deus, elas começam desta forma. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer uma introdução, saindo um pouquinho agora do âmbito do apostolado. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa um movimento dentro da Igreja Católica? Um apostolado, uma pastoral dentro da igreja? Porque veja só, se vocês pararem para olhar hoje, se a gente pegar quantos movimentos, quantas linhas de espiritualidade nós temos em voga hoje na igreja? Pensemos. Tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é essa agora a qual vocês almejam se consagrar. Nós temos a devoção de Jesus misericordioso, não é verdade? Os nossos irmãos aqui temos uma capela de Jesus misericordioso. Temos uma que o padre Reginaldo Manzotti tem difundido bastante, as Santas Chagas de Jesus, não é verdade? Que agora está muito famosa no Brasil todo. Tem a do Jesus Manietado, que é Nossa Senhora das Lágrimas, não é mesmo? E assim, se a gente for fazer uma lista de movimentos, de espiritualidade que nós temos na igreja, nós temos o quê? Inúmeras, várias espiritualidades na igreja, não é verdade? Faço uma pergunta: será que é possível nós praticarmos todas as espiritualidades que tem? Estar em todo? A gente não consegue participar de todas, mas todas são igualmente válidas. Porque o Espírito Santo, ele age em todas. É aquilo que eu falava numa das missas aqui durante a semana. Há diversidade de carismas, há diversidade de dons, mas um só é o Espírito que realiza tudo em todos. Eu sempre pego os dedos na mão aqui e comparo, ó. Eles são iguais, mas dá para dizer que um é mais importante do que o outro? Não, todos são importantes. Se eu perder um, vai me fazer uma falta danada. Então na igreja, irmãos, nós temos várias linhas de espiritualidade, nós temos vários movimentos. A gente não consegue se filiar a todos, mas todos são igualmente válidos e todos são um caminho de salvação. E muita gente pergunta para mim assim: nossa, Padre Carlos, mas por que existe tantos movimentos? Por que um vai venerar as chagas de Jesus, o outro vai venerar o seu Sagrado Coração, o outro vai venerar a sua misericórdia, o outro vai venerar a bondade de Jesus, o outro vai venerar o preciosíssimo sangue? Uma devoção que eu gosto bastante do preciosíssimo sangue de Jesus
E a resposta, irmãos, que nós temos, a gente precisa até de uma catequese nisso, é uma só. Eu vou usar uma comparação agora para vocês entenderem, uma comparação. Se alguém chegasse e te perguntasse agora quem é você, o que você diria? Você ia falar do ponto de vista do seu endereço, do ponto de vista do seu físico, do ponto de vista da sua beleza. O que você diria de você mesmo? Veja, se eu te disse para você se descrever em 5 minutos, ia ser difícil. Você ia sentar, na verdade, ia pensar. Agora, mesmo que você escrevesse, sei lá, 2 páginas, falando quem é você, você consegue falar tudo o que você é? Não é verdade? Você sempre vai ser muito mais do que aquilo que você escreveu, do que aquilo que você disse de você. Agora, vamos pegar, se eu chegasse para as pessoas que convivem com você e perguntasse assim, quem é a Rosinha? Falasse para a pessoa escrever em 2 páginas. A pessoa podia escrever, mas ela ia conseguir colocar tudo que a Rosinha é em 2 páginas? Ela não ia conseguir colocar. Agora, se eu pegasse e perguntasse isso a 10 pessoas, as 10 escreverem sobre a Rosinha, será que as 10 iam escrever exatamente a mesma coisa, com as mesmas palavras? Cada uma delas ia escrever do seu ponto de vista, de como ela enxerga a Rosinha. Mas uma coisa a gente está de acordo, ela nunca vai conseguir escrever tudo que a Rosinha é, não é mesmo? Colocar em 2, 3 páginas tudo aquilo que a Rosinha é. Por quê? Se eu sou um mistério para mim mesmo, eu não consigo me decifrar a mim mesmo, não é verdade? Eu não consigo decifrar o mistério que é o outro. Quanto mais, gente, quanto mais Deus. Se eu não consigo falar de mim mesmo, porque sempre eu vou ser muito mais do que aquilo que eu digo. Se eu não consigo falar das demais pessoas, porque elas são sempre muito mais do que aquilo que eu digo, e elas não cabem nos meus conceitos e nas minhas palavras, o que dizer então de Deus? Será que eu consigo colocar Deus em poucas palavras? São João define Deus ali no Evangelho como amor. Mas quando eu falo Deus é amor, será que só isso descreve Deus? Ele é muito mais do que amor. Não é verdade? Então, qual é a razão de nós termos então tantas linhas de espiritualidade que veneram esta ou aquela característica de Deus? É simples. Porque Deus é um mistério tão grande, que nós, na nossa limitação humana, na nossa razão, nós vamos captando Deus aos poucos e sob diferentes aspectos, não é verdade? Porque Ele é um mistério. Veja, durante muito tempo a gente ainda está, né? A gente fala de Deus no aspecto da sua misericórdia. Aqui estamos falando de Deus no aspecto do seu coração bondoso, manso, humilde. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Não é isso que a gente reza? Outras vezes a gente pode captar Deus pela sua bondade, não é mesmo? Outras vezes nós podemos olhar pelo ponto de vista das suas chagas gloriosas, que é a devoção das santas chagas. Por quê, irmãos? Porque Deus é um mistério tão grande que nós vamos captando Ele aos poucos. Então é por isso, irmãos, que Ele é um mistério que nos ultrapassa, não é verdade? Até essa palavra mistério, eu sempre digo que ela é um pouco mal explicada, às vezes também, porque a gente entende o mistério como sendo uma mentira. Parece que quando a gente fala que algo é mistério, é porque a gente não consegue explicar aquilo e a gente dá o nome de mistério. Na verdade, o mistério significa que aquilo que está diante de nós é tão grandioso, que por mais que eu encontre algumas palavras, consiga entendê-lo um pouco, ele sempre vai estar muitos passos na minha frente. Então eu vou captando ele por etapas. E assim são as coisas de Deus também. A gente só vai terminar, aliás, nem assim a gente vai compreender o Deus, a gente vai entrar no seu mistério na eternidade. Mas neste mundo, irmãos, a própria revelação ela foi sendo feita em etapas. A gente vai ver isso no final de semana, na verdade, no Antigo Testamento, Deus Pai, Deus Filho no Novo Testamento, o tempo do Espírito Santo. Então a gente vai captando Deus em etapas. Então, as espiritualidades, as devoções que nós temos, elas não são inválidas, elas não anulam umas às outras, mas são maneiras de captar este grande mistério que é Deus.
O Ricardo está carregando, recebendo, já vai pegar um gole d'água ali.